comuns? Não, sem defeito, de boa aparência, instruídos, né? Eram os melhores. Instruídos. Então tinham um bom parecer físico, saudável, né? Podemos entender isso aí. E eram também muito cultos, inteligentes, tinham capacidade intelectual, certo? Então essas são as características do Império Babilônico de 6 séculos antes de Cristo, correto? Mas agora nós estamos falando de um sistema que também é chamado de Babilônia. Por quê? Porque há muita semelhança com aquele império antigo que viveu 6 séculos antes de Jesus, certo? Lembram-se que nós estávamos falando da diferença entre mulher pura e prostituta? Só para relembrar, mulher pura representa quem? A igreja pura que ensina as doutrinas verdadeiras. Ensina aquilo que recebeu de Jesus, correto? Isso. Mulher prostituta? Aquela que misturou, né? Misturou a verdade com mentira e tá dando de beber, né? Isso. É a prostituta. Está passando esse vinho para as outras pessoas. Então o que acontece? Esse sistema chamado de Babilônia faz exatamente isso. Mas como ele chegou a se tornar esse sistema? Essa é que é a pergunta importantíssima. No começo do cristianismo, da história do cristianismo, ali nas primeiras décadas depois da morte de Jesus, antes de chegar no ano 100, o cristianismo não tinha nem esse nome, certo? Vocês podem ver depois na Bíblia que lá em Antioquia, que foram chamados pela primeira vez cristãos, e várias décadas depois, entendeu? Mas até chegar nesse ponto, o cristianismo era visto como uma diferença de opinião dentro do judaísmo. Era judeu ainda, o negócio ainda era assim. Só que à medida que as décadas foram passando, o cristianismo, de alguma maneira miraculosa, claro que por Deus, né? Deus deu esse poder, eles foram se multiplicando. E como Paulo pregou em vários lugares e chegou até mesmo em Roma começou a florescer uma comunidade de cristãos que cresceu bastante. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, recebia pessoas de todo o mundo e tinha várias culturas ali inseridas. Cerca de 300 e poucos anos depois da morte de Jesus, os cristãos que nesses 3 séculos sofreram muita perseguição por parte dos romanos, agora Roma recebe um novo imperador. Um homem que tinha visão, um homem que tinha uma estratégia política, né, que queria unificar o império, e esse homem era Constantino. É dada a data de 313, o ano 313, como a data da sua suposta conversão ao cristianismo, certo? É que quando Constantino assumiu o trono e aceitou o cristianismo, ele observou que aquele grupo de pessoas estava crescendo muito rápido. Eles já tomavam conta de 10% dos povos do Império. Durval, só um parênteses aqui para ficar bem claro. Em poucas palavras, o que é cristianismo? Cristianismo é o sistema de crenças, podemos dizer assim, um conjunto de crenças dados por Jesus, certo? E que pessoas assumiram essas crenças, as propagam e formam uma comunidade de pessoas. Basicamente, o cristianismo é essa ideologia deixada por Jesus, só que isso fique bem claro, e que foi passando de uma pessoa para outra até se tornar um movimento. Isso movimento onde Cristo é o centro. Onde Cristo é o centro. É a propagação dos ensinos de Jesus, certo? Não sei se ficou claro para vocês. Ficou. Tá? Talvez é isso que estava dando problema, né? Então, paramos aonde? Constantino fez uma escolha muito interessante. Como ele viu que agora da totalidade dos povos romanos, né, que estavam sob o comando de Roma, 10% dessas pessoas já eram cristãs, então a tendência era que aumentasse muito mais. Ele fez a sua escolha. Ele tornou uma religião que era marginalizada, porque todas as religiões romanas, principalmente o mitraísmo, desculpem usar esse termo difícil, mas era um tipo de religião lá que adorava o sol, tinha uma estátua, todas tinham estátuas, todas tinham imagens de deuses, né? E o cristianismo não tinha imagem nenhuma de nada. Isso incomodava os romanos, né? Um Deus anônimo, como que é isso? Invisível, né? Mas mesmo assim, Constantino abraçou o cristianismo e tornou a religião oficial do império. Imagina isso. Em menos de 400 anos isso acontece. É um marco histórico.
né? E a partir disso, agora, novas transformações, novas inserções, né, aconteceram no cristianismo. Coisas diferentes foram introduzidas, né? À medida que o cristianismo tornou-se a religião oficial, agora estava aberto o caminho, sem perseguição, sem importunações, para que os jogos políticos, jogos que eu me refiro a esses problemas políticos acontecessem dentro do cristianismo, guerra de poder e daí para frente. Mas só abrindo um parênteses aqui, Durval, sim, pode falar, Juliana. O que quer realmente dizer assim, cristianismo, a palavra cristianismo, me leva a quê? É uma boa pergunta, porque será que são só os católicos que são cristãos ou só os evangélicos? Ambos são cristãos? Na verdade, cristianismo quer dizer pessoas que seguem ensinamentos de Jesus e que são cristãs. Isso constitui o cristianismo, certo? É um movimento que diz seguir ou imitar os comportamentos e as orientações de Jesus. Isso não importa se são católicos e são protestantes. Até seitas cristãs também que estão incluídas no mesmo barco, podemos dizer assim, certo? E quando nós falamos em cristianismo tradicional, foi aquele que era o que nós estávamos falando, não era isso? Por isso que você perguntou. Quer dizer, aquela linha de ensinamentos cristãos que se desenvolveu no que nós estamos explicando agora. Vamos voltar para Constantino? Nós já tínhamos falado sobre ele. Então, em 300 e poucos anos de seguidores de Cristo, que eram os cristãos, que era o cristianismo, 300 e poucos anos de cristianismo, nós chegamos agora num imperador romano que era inteligente, que tinha estratégias políticas e que compreendeu que nesses pouco mais de 3 séculos de existência, o cristianismo já tinha agora 10% da população romana. Então o que ele decidiu fazer? Algo bastante interessante. Ele transformou aqueles seguidores, aquela religião que era pouco ainda, pouca parcela, transformou na religião estatal, a religião do Estado romano. O cristianismo se tornou agora a religião de Roma. Isso ocorreu em 313, quando Constantino aceitou o cristianismo. Ao acontecer isso, o cristianismo agora é jogado numa situação em que intrigas políticas, jogos políticos, de busca de poder político, começaram a acontecer dentro da religião cristã, certo? E nesse jogo de intrigas entraram no cristianismo costumes, crenças que não eram costumes cristãos e nem crenças cristãs. Vocês querem algum exemplo disso? Foi aí então que começou a misturar, né? A Babilônia, que é bagunça? Isso. Aí que começou o sistema babilônico que nós estamos nos referindo hoje, certo? Vamos tomar alguns exemplos? Antes de você dizer o exemplo, eu queria saber, então existe algo em comum a essas denominações? Sim. O Império Babilônico Antigo, como nós tínhamos falado, tinha alguns costumes. Pegava o melhor dos jovens, ensinava-os na língua babilônica, então havia uma ideologia a ser transferida para eles, no Império Antigo. Sistema babilônico, que é o que é falado em Apocalipse 14, tem algo também em comum. É transferida para as pessoas uma ideologia, e essa ideologia não contém todos os ensinamentos de Jesus, uma parte deles. Só que junto com esses ensinamentos cristãos, vem ensinamentos que foram introduzidos depois de Cristo e que as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe. Esse é o vinho. Esse é o vinho que nós vamos falar. Nós agora vamos entender que vinho é esse que embebeda as pessoas. Que contaminação alcoólica é essa que existe no vinho e que embebeda as pessoas. Vamos ver então alguns exemplos? Vamos lá. Logo depois que o cristianismo se tornou a religião do Estado de Roma, a religião estatal, o que nós observamos? Qual era a grande diferença do cristianismo para as religiões pagãs que estavam lá em Roma? As religiões pagãs. Os deuses tinham estátuas, correto? Então nós temos o deus Mitra, que era o deus Sol, tinha uma estátua. Vênus e Afrodite, que eram estátuas de divindades femininas, lindas até por sinal, entraram dentro do cristianismo. Vênus e Afrodite, em que sentido?
Aí nós temos, depois de algum tempo depois de Constantino, temos a imagem da Virgem Maria. Tomou emprestado as feições de Vênus e Afrodite e agora temos a Virgem Maria. Então ficou muito fácil. Fácil em que sentido? Os seguidores de Vênus poderiam agora ser angariados pelo cristianismo, poderiam aderir ao cristianismo apenas trocando o nome de algumas imagens. Entendeu? Essa é a Virgem Maria e outras imagens também que surgiram no cristianismo tradicional. Era um ensinamento de Jesus isso? A pergunta é essa. Não. Ele instituiu eles colocaram agora o paganismo, misturou o paganismo, né, a adoração a imagens com a verdade de Jesus. Esse é um dos exemplos. Transformando tudo isso em cristianismo. Exatamente. Nominal, né? Exatamente. O verdadeiro cristianismo não tinha imagens. Não adorava imagens. Não. E agora ele inseriu. Tanto que Paulo, no livro de Atos, lá quando nós observamos ele pregando no Areópago de Atenas, ele observa um pedestal onde não tinha imagem nenhuma de nada e um oferecimento ali ao Deus desconhecido. E aí ele usou aquilo para falar, esse é o Deus que eu venho falar. Ele é desconhecido, ele não tem imagem, ele não tem aparência, nesse sentido. Isso era muito estranho para a época, um Deus sem uma representação física. Outro detalhe que surgiu logo após as manobras de Constantino. Os livros de história com H maiúsculo, que observam ali a caminhada do cristianismo até Constantino, não se relata em nenhuma vez que os cristãos guardavam outro dia da semana como dia de guarda que não fosse o sábado, até Constantino. De Constantino para frente, o movimento foi, a princípio, tímido, quer dizer assim, fraco, mas foi crescendo em velocidade grande, de não guardarem mais o sábado, mas sim o quê? O domingo como primeiro dia da semana e sendo esse o dia de guarda estabelecido pela igreja estatal. Agora, por que sábado para domingo? Qual seria a lógica disso aí? Existem ainda algumas línguas que preservam o nome original desse dia de guarda, certo? Por exemplo, em inglês, Sunday. O que quer dizer Sunday em inglês? Dia do sol. Dia do sol. Sunday, certo? Então, o domingo era considerado o dia do sol e especificamente um dia do ano, que era o 25 de dezembro, né? Que no mitraísmo, que eu apenas mencionei de leve, mitraísmo era a religião de adoração ao sol, do deus Mitra, certo? No mitraísmo, dia 25 de dezembro, não se esqueçam que lá é hemisfério norte, e quando nós falamos em hemisfério norte, o verão é em junho e o inverno em dezembro. Então, 25 de dezembro, no hemisfério norte, era o dia mais curto do ano. Se era o dia mais curto do ano, todos sabiam que a partir do dia 26 de dezembro, o dia, em pequenos instantes, ia aumentando, ia se tornando maior, as colheitas voltariam, o calor voltaria. Então, era a celebração ao deus Mitra, dia 25 de dezembro. Isso foi incorporado futuramente no cristianismo como sendo o dia do nascimento de quem? De Jesus, certo? Esse dia 25 de dezembro, dia do nascimento de Jesus. Constantino fez algumas ligações entre textos da Bíblia que falam que Jesus é o sol, né, o sol da justiça, brilhando sobre suas asas, com o deus Mitra. É só trocar o nome, ele também é o sol. Por que não? Então, o nascimento de Jesus foi incorporado a essa data, sendo que não há nenhuma prova bíblica de que fosse realmente nesse dia. Esse foi o ensinamento de Jesus? Vocês acham? Então, com toda essa explicação aí, você explicou já as duas perguntas que fizemos, Babilônia e o vinho. Certo. Né? Com isso aí, então, se aí que esclarecer para nós que todas as outras religiões que seguem a mesma doutrina estão sendo embriagadas com esse é o vinho, então eles estão sendo embriagadas. Essa é a conclusão que você chegou? Isso que eu cheguei. Certo. Tem mais um detalhe que nós não abordamos a respeito do vinho, né, de Babilônia. Em Gênesis, no capítulo 1, ou no capítulo 2, né, podemos dizer assim, onde Deus fala para Adão e Eva,
No dia que vocês tocarem, aonde? No fruto de quê? Que árvore era? Árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que nele tocares, ou dele comerdes, o que vai acontecer? Exatamente, morrereis. Certo. E o que envolve a morte? Na maldição dada por Deus a Adão, diz que do pó vieste, para o pó voltarás. Então isso envolve a morte. É a cessação da vida. Agora, se algo sobrevive ao corpo, após a morte, seria uma morte? Não. Seria uma metamorfose, o casulo, né, que vai se transformar em borboleta, aquela larva, está dentro do casulo e depois, morreu o casulo, você vê que caiu, e aí sai agora a borboleta, mais linda do que na existência anterior. Não, então isso não seria morte. Se só morre a casca do trigo, mas o miolo, né, o grão, continua vivo, seria isso uma morte? O que vocês acham? Qual é a ideia de morte que se tem, cientificamente falando? Morte é fim. Acabou. Da vida, exatamente. Então, a noção ou a ideia de que algo, a consciência humana sobrevive à morte, não é um ensinamento de Jesus.